primeiro domingo foi marcas de uma comunidade apostólica, que vamos falar um pouquinho mais hoje. Marcas de uma comunidade profética, foi o segundo domingo. Marcas de uma comunidade pastoral, foi o terceiro. Hoje, marcas de uma comunidade que ensina. E para a semana que vem, marcas de uma comunidade evangelística. Mas eu vou fazer um apanhado hoje. Só que antes, eu quero falar um pouquinho de um assunto que para mim hoje é utilidade pública. Eu quero que vocês saibam, e quem está me ouvindo, se você tiver sintoma de gripe e for a um hospital e o médico disser para você ficar em casa tomando Novalgina ou paracetamol, eu quero que você se comunique com a gente. Tem o telefone aí. Não peça para fazer teste, porque o teste pode dar negativo, porque ele falha. E depois você vai ver, estava com Covid, e se não tratar, tem a horinha certa do começo do sintoma. Se nós tratarmos, o resultado é bom. Pelo menos diminui muito o índice de casos graves, o índice que precisa de UTI. Por favor, os médicos não estão unânimes, mas a hidroxicloroquina, a ivermectina, o zinco, a vitamina D3, dá resultado para você se proteger, dá resultado no início do sintoma e não adianta nada depois que estiver na UTI. Por favor, é utilidade pública. Se você estiver diante do médico e ele não te receitar nem ivermectina, nem hidroxicloroquina, eu quero que você me procure. A vida vale mais, isso mesmo. Mas as marcas da comunidade apostólica, lá em Efésios 4, 11 e 12, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus tem me chamado para uma obra, e Deus tem me dado visão. As igrejas que nasceram no consultório foram visões de Deus para mim. Mas, se nós formos analisar as 5 unções, eu tirei isso aqui do livro Cultura da Honra, eu achei muito interessante. Se houver um acidente, e de repente chegam no local do acidente, aquele carro que sofreu, de repente ele tombou, virou, vários feridos, e chega ali o pastor, o mestre, o evangelista. A primeira coisa e o primeiro a chegar é o pastor, sabe por quê? Ele vai deixar tudo de lado e vai procurar socorrer aqueles que estão caídos. Ele vai num por um, colocar um cobertor, alguma coisa para segurar a cabeça. Você está bem? O que você precisa? Esse é o pastor. O segundo a chegar vai ser o evangelista. Só que o evangelista, ele não vai se preocupar com a saúde, não. Ele vai dizer assim: você tem certeza que se você morrer, você vai para o céu? Você está salvo? Você está com Jesus? Ele vai chegar para aqueles que estão em volta e dizer: e vocês sabem? Vocês estão preparados para a morte? Esse é o evangelista. Não adianta você ficar bravo com ele, porque ele não vai cuidar dos que estão caídos. É o pastor que faz isso. O evangelista vai tentar pregar para todos aqueles, para que eles se salvem. Ele é diferente do pastor. O profeta
vai chegar e dizer, sabe, eu sonhei com isso aqui ontem, eu sabia que ia acontecer, mas ele não vai fazer nada por aqueles que estão caídos. O apóstolo ora pelos feridos, e ele convida para que Deus venha trazer cura. Então existe uma diferença, e não adianta a gente criticar o dom que Deus deu para cada um. É bem interessante. Eu, quando começo a estudar, ou me preparar para uma palavra, eu sempre gosto de extrair o que é que a Bíblia diz a respeito. Então, os dons são diferentes mesmo, e nós sabemos. E cada um tem o seu. Eu gosto muito, e eu quero trazer hoje, falando do apóstolo Paulo, mas à volta dele, todos aqueles que tiveram a sua unção determinada e participaram. Isso nós vimos que em Atos 9 foi a conversão de Paulo. Paulo teve um chamado audível. Ficou cego. Precisou de Ananias ir lá orar por ele, com medo. Ananias só aparece na Bíblia essa vez. No entanto, tudo que Paulo fez, Ananias foi responsável. Tem coroa ou não tem? E Paulo, era Saulo, foi para a Arábia e ficou 3 anos lá. Sabe, Deus fala alguma coisa para os apóstolos que ninguém entende. Ninguém hoje, nenhum teólogo consegue explicar o que Paulo ficou fazendo 3 anos na Arábia. E quando Paulo, que era um apóstolo, que tinha uma visão, que ele tinha que pregar para o mundo, Deus deu visões a Paulo. E quando ele estava para ir para Jerusalém, lá em Atos 21, veio um profeta, Ágabo, função profética. Pegou o cinto de Paulo e falou, olha, se você for para Jerusalém, o dono desse cinto, se for para Jerusalém, vai ser preso. Todos começaram a chorar. Saulo, não saia daqui. Não vá para Jerusalém. Olha o que o profeta está falando. Saulo falou, mas eu tenho um chamado. Deus está me mandando ir para lá, eu não sei porquê. Mas eu tenho que ir para lá. É um trabalho do profeta. Todos choraram, ele dizia, não chorem, vocês estão me entristecendo. Eu estou indo para um chamado de Deus. Então, todos se conformaram, e quando, lá no Atos 22, Saulo, em Jerusalém, que era Paulo já, teve a oportunidade, foi preso, apanhou muito, mas quando ele estava sendo levado para a prisão, ele pediu ao comandante, ele como cidadão romano, podia falar com o povo. Ele pregou para aquele povo que estava batendo nele, mas sabe o que é? Jesus ama aquele povo. Deus amava aquele povo. E tinha gente lá para ser salva. E ele pregou para aquele povo que estava batendo nele. Vocês estão entendendo? Tinha um propósito. Mesmo quando o profeta achou que, olha, não é bom estar lá. Foi preso, foi para Cesareia, mas aí ele teve a oportunidade, tinha mais uma coisa. Ele pregou para o governador Festo, depois pregou para o governador Félix. Festo com a esposa e Félix com a esposa. Vocês entenderam? Félix era Drusila. E o rei depois pregou para o rei Agripa e Berenice. Deus não tinha propósito na prisão de Paulo? Ele pregou para todo mundo, para governador, para o rei Agripa,
e Berenice, Deus tinha propósito na prisão de Paulo. Ninguém podia entender. Provavelmente, aqueles que ficaram em Jerusalém iam dizer assim: para que Paulo foi lá? Foi preso. Mas o propósito é que ele pregasse na prisão. Quando botaram no navio para que ele fosse para Roma, porque ele pediu: quero ser julgado por César, sou cidadão romano. Ele converteu o centurião, o comandante da guarda. O Júlio virou amigo dele e passou a proteger Paulo dentro do navio. Eles pararam num porto e Paulo falou: olha, é melhor ficar aqui, gente. Se o navio sair, nós vamos afundar. Ninguém obedeceu. O navio foi, veio uma tempestade, viram que não tinha mais jeito, queriam jogar todos no mar, inclusive os prisioneiros. O comandante Júlio não deixou, por causa de Paulo. Depois de dias de tempestade, o navio avistou uma praia. Só que na noite anterior, Paulo teve um sonho. Deus falou: Paulo, avisa esse povo que todos vão se salvar por sua causa. E Paulo, no dia seguinte, chamou o povo e falou: fiquem tranquilos, o Deus que eu sirvo já me avisou que todos aqui vão se salvar. O navio vai se perder, mas ninguém vai morrer. Todos nós vamos estar aqui dentro salvos. Só que logo depois, a tripulação queria fugir. O barco salva-vidas, eles baixaram. Paulo chamou o comandante e falou: se eles fugirem, ninguém vai se salvar, porque a ordem de Deus é que todos fiquem aqui dentro. Aí o comandante chamou o capitão do navio. Quem está mandando agora é o Paulo. Sabe que na hora da crise é o apóstolo que manda, viu? Na crise. Agora quem manda é o Paulo. Corta isso aí, joga esse barco para fora, porque ninguém vai sair do navio. O navio encalhou, afundou, virou com a proa para baixo, se arrebentou todo. Aí o capitão falou o seguinte: o comandante Júlio, quem sabe nadar, corre e nada. Quem não sabe, vai pegando os pedacinhos do navio e vai boiando até a praia. Deus quer dizer uma coisa para você. Seu navio pode parecer que não tem mais jeito, está tudo quebrado e afundado. Mas Deus quer te dizer isso. Aquele pedacinho de madeira que sobrou é o que vai te salvar e vai te levar a um porto melhor. Quando eles chegaram naquela praia, a ilha de Malta, a praia inteira se converteu. Tinha propósito de Deus para ele ser preso lá em Jerusalém. A praia inteira se converteu. O povo todo. Vocês entendem isso? Quando você está obedecendo à voz de Deus, ninguém te segura. Deus te dá a visão e você vai fazer o que Deus falou. Embora quem está do lado de trás pensa assim: está dando tudo errado para ele. Foi preso, apanhou, pegou o navio afundou, mas ele estava cumprindo um propósito de Deus. Aí tinha o governador da ilha, o principal da ilha, o Públio, pai doente. Ele foi lá, orou, o pai sarou, o Públio se converteu. Eles foram tratados como reis. Paulo foi considerado um Deus, ele precisava explicar: eu não sou Deus. Amém?
E quando chegou em Roma, ele convertia os soldados romanos. Mas eu quero te mostrar no livro de Atos, profeta Ágabo, pastor e mestre, Áquila e Priscila. Onde, quando Paulo precisou, eles acolheram Paulo dentro da casa deles. Em todos os lugares onde eles moraram, eles abriram células dentro de casa. Áquila e Priscila. Tinha um evangelista tremendo no livro de Atos, que dizia que ele era poderoso em palavras, que era o Apolo. Ele conseguia convencer os judeus, muito mais do que Paulo, sem fazer nenhum milagre. Ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, mas era poderoso nas palavras. Ele sabia o Velho Testamento inteirinho, então ele levava assim e todo mundo se convencia. Esse era o evangelista, Apolo. Mas não conhecia. Quando chegou em Éfeso, Paulo, com Áquila e Priscila, tinha 12 convertidos lá que conheciam o batismo de João, mas não conheciam o batismo do Espírito Santo. E eles chamaram então o Apolo, para ensinar o Apolo, eles eram mestres, sobre o batismo no Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? E o apóstolo Paulo. Então, nós temos o apóstolo Paulo, o evangelista Apolo, pastor e mestre Áquila e Priscila, e o profeta Ágabo, que aparece tão bem aqui. Queridos, isso é que constitui a igreja. O apóstolo recebe de Deus, o profeta também. Só que muitas vezes o apóstolo está fazendo alguma coisa e ninguém está entendendo. Às vezes o profeta vem e fala, por que isso? Depois que passa, o profeta olha para trás. É mesmo, era isso mesmo. E vice-versa. Deus tem nos dado uma visão. E agora me deu uma visão. De que nós devemos tomar posse das coisas que a igreja abandonou. Governo, educação, família. A igreja se fechou e deixou o mundo tomar conta. E Deus tem me dado a visão, nós temos que tomar posse disso. E quando Deus dá a visão, eu não tenho título de apóstolo, mas eu tenho um ofício, Deus tem me usado nas visões. Então a gente convida todos a participarem e caminharem conosco. Pode até parecer loucura, aquilo que Deus tem me dado, mas eu quero convidar vocês a caminhar com a gente. Nós temos uma trajetória e um alvo. Esse alvo é governo, amém? Família. Nós temos que tomar posse da educação. Nós temos que tomar posse do entretenimento. Por que toda novela tem que ter porcaria? Eu não posso escrever uma novela falando do amor de Deus? Eu não posso escrever algo que seja bom? Eu não posso, além do entretenimento, uma arte que fale do amor de Deus? Amém? Eu não posso usar a mídia como nós estamos usando para falar de Deus e de Jesus? Nós temos que tomar posse daquilo que o mundo tomou posse e está destruindo a humanidade. Amém? Eu quero que vocês entendam que nós temos uma visão e nós vamos caminhar para um alvo. E nós queremos que vocês estejam conosco. Amém? Vamos levantar? Fala assim, diga assim, eu sou um soldado. Nós vamos caminhar para um alvo que Deus tem nos dado.
Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor tem levantado a tua igreja num tempo como esse, em que o inimigo está se levantando contra todos, está se levantando contra a igreja, está tentando uma perseguição sobre a tua igreja. Nós nos levantamos, Senhor, e tomamos posse daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E nos propomos, Senhor, a caminhar segundo a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém.